Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, sobre o nosso Glorioso. Já peço para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações, fique até o final do vídeo, porque eu vou falar de treinador por aqui. Eu sei que muita gente está querendo logo que acabe essa angústia, né? O Botafogo realmente está demorando aí para poder anunciar o seu novo treinador, mas o burburinho, o que as pessoas dizem, né, nos bastidores, é que dessa semana não passa, rapaz. Então, vamos escolher acreditar nisso, né? Que nesta semana o Botafogo vai anunciar o seu novo treinador. Já estamos na quarta-feira. Você está assistindo aí esse vídeo na quarta-feira. Já chegamos praticamente aí no meio da semana, né? Na quarta-feira. E nas últimas horas a gente teve o nome do Carlos Carvalhal como o nome forte, digamos assim, né? O nome que esquentou aí, principalmente nas redes sociais do Botafogo. Oficialmente o Botafogo não confirma, mas também não negou esse nome, tá? O Botafogo oficialmente só vai falar quando tiver o contrato assinado. Mas quando é uma mentira, quando é uma fake news total, né? O Botafogo solta uma nota oficial, ou então o Botafogo, através da sua assessoria de comunicação, entra em contato pedindo para que quem soltou a notícia faça lá uma retificação, né? Não foi o que aconteceu, né? O nome do Carlos Carvalhal está saindo aí, principalmente ontem, né? Na terça-feira, em diversos perfis, né? Eu vi, por exemplo, no canal do Anderson Mota, né? Vi também o Bocão falando também sobre na live sobre o Carlos Carvalhal. Aí conversa vai, conversa vem aqui, os bastidores realmente tá todo mundo falando sobre o Carlos Carvalhal como favorito para assumir o comando do Botafogo. Mas quem é Carlos Carvalhal? Já que tá todo mundo dizendo que ele é o favorito, vou passar um pouquinho aí sobre a história do Carlos Carvalhal, né? Ele que é um treinador muito respeitado, um treinador de 58 anos, ele é português, natural de Braga, lá em Portugal, né? Ele foi, digamos assim, o guru de alguns treinadores, né? Principalmente o Bruno Lage, né? O Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo, foi auxiliar técnico do Carlos Carvalhal num clube da Inglaterra. Vocês acreditam nisso? É isso mesmo que aconteceu, tá? Então, Carlos Carvalhal, ele é um treinador experiente, já teve passagem por diversos clubes, né? Como eu disse, 58 anos. Ele começou como treinador em 1998, começou lá em Portugal, num clube chamado Espinho. E aí ele passou pelo Fremont, Vizela, Aves, Leixões, Vitória, Belenenses, Beira-Mar, Asteras Trípoli, Marítimo, enfim, passou por vários clubes menores lá de Portugal, até que ele chegou ao Sporting, né? O Sporting, que é um dos grandes clubes de Portugal. Isso em 2009, né? Ele chega ao Sporting. Depois ele vai para o Besiktas, né? Vai pela primeira vez para a Turquia, né? Passa pelo Istambul e aí ele chega em 2015 na Inglaterra, né? Chegou ao Sheffield Wednesday, na Inglaterra, né? Em 2015, onde ele fica 2 anos por lá e faz um ótimo trabalho no Sheffield, tá? O Sheffield, que é da segunda divisão da Inglaterra, as pretensões do Sheffield não são muito grandes, mas com os objetivos lá do Sheffield ele até que foi bem, né? Ficou 2 anos por lá e é muito respeitado na Inglaterra, o Carlos Carvalhal. Depois ele sai do Sheffield, vai para o Swansea City, também da Inglaterra, fica alguns meses, né, lá no Swansea City, 6 meses, depois ele volta para Portugal, onde em 2019 ele assume o Rio Ave, que é um time menor de Portugal. E aí ele consegue fazer uma grande temporada no Rio Ave e vai para o time da sua cidade natal. Ele vai para o Braga em 2020. E é no Braga em 2020 que ele faz a sua melhor passagem em clubes na sua carreira. Ele fica 104 jogos no Braga, de 2020 a 2022, ou seja, é recente, né? Não é algo muito longe, né? Ele fica no Braga 2 anos,
ele vence a Taça de Portugal, tá? Ele venceu a Taça de Portugal e venceu a Taça da Liga de Portugal. Tem 2 títulos pelo Braga, né? Ficou esses 2 anos, 104 jogos no Braga. Teve números bons no Braga ele, né? O Braga que, digamos assim, o Braga... Dificilmente o Braga consegue ser campeão português porque fica muito concentrado ali no Porto, Benfica e o Sporting ali como terceiro, né? E o Braga, digamos que seja o quarto time ali de maior investimento de Portugal. Então o Braga é como se fosse isso. Então dificilmente o Braga consegue ganhar a Liga Portuguesa, mas com o Carlos Carvalhal ele pelo menos conseguiu ganhar o equivalente ali à Copa do Brasil, né? Ele ganhou a Taça de Portugal. Ele ficou 104 jogos no Braga com 58 vitórias, 20 empates e 26 derrotas. É, de fato, o melhor trabalho da carreira do Carlos Carvalhal. E aí ele sai do Braga e fica somente 4 jogos no Al-Ahly dos Emirados Árabes, cara. Teve um problema lá, rapaz, não durou muito. Foi demitido aí com a justificativa de problemas internos. Arrumou alguma treta, ele arrumou lá no Emirados Árabes, que ele ficou somente 4 jogos. Aí depois ele assume o Celta de Vigo na Espanha, né? Sua primeira passagem pela Espanha, primeira divisão da Espanha, fica 29 jogos por lá. Ele chegou no meio da temporada com a missão de salvar o Celta de Vigo do rebaixamento, né? E conseguiu. O Celta de Vigo ficou em 13º lugar, e ele conseguiu esse objetivo, o Celta não caiu para a segunda divisão. Tá? Aí ele sai do Celta de Vigo e assume o Olympiacos da Grécia. No Olympiacos ele teve também um problema com a diretoria, porque ele chegou junto com o diretor de futebol Pedro Alves, e aí o Pedro Alves foi demitido logo em seguida, cara. Meses depois o Pedro Alves foi demitido, né? 3 meses depois. E aí ele ficou chateado, arrumou problema, porque ele chegou com o Pedro Alves, e aí o Pedro Alves foi demitido 3 meses à frente, saiu do Olympiacos, arrumou uma treta lá também, saiu. Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que o Carlos Carvalhal, ele é um treinador de uma personalidade muito forte, né? Alguns problemas internos a gente percebe na carreira dele, e que realmente culminou com a saída dele do clube. Mas a gente percebe que ele teve sucesso nos objetivos que foram traçados para ele ao longo da carreira dele. Celta de Vigo. Celta de Vigo não vai ser campeão espanhol. Campeão espanhol é Real Madrid ou Barcelona, no máximo Atlético de Madrid. Então o Celta de Vigo contratou ele para se livrar do rebaixamento. Ele conseguiu. Mesma coisa o Braga. O Braga dificilmente vai ser campeão da Liga de Portugal, como eu falei aqui. Mas ele conseguiu ser campeão da Copa de Portugal, né, da Taça de Portugal. Então, conseguiu ali um título que para o Braga foi muito bom, muito importante. No Rio Ave, gente, pelo amor de Deus, o Rio Ave não vai ser campeão nem da Taça de Portugal. O Rio Ave tem um investimento muito baixo. Então, ele conseguiu no Rio Ave fazer uma boa campanha. No Rio Ave. Aí, depois do Rio Ave, que ele foi para o Braga. Sheffield Wednesday, da segunda divisão da Inglaterra. Esse time não vai para a Premier League, para a primeira divisão, desde a temporada 99-2000, há quase 25 anos. Então, a gente não vai cobrar desse time que ele seja campeão e vá para a Premier League. Não tem como, o time está 25 anos sem ir, é difícil. O que ele fez no Sheffield? Ele foi pelo menos para a fase final, para os playoffs, 2 anos seguidos, mas não conseguiu o acesso, né? Então, assim, o Carlos Carvalhal, falta na carreira dele, na minha opinião, ele aceitar um projeto, né, um projeto esportivo de um clube que dê a ele um protagonismo, né, de disputar títulos, né, de um clube que vai investir bastante para que ele esteja brigando lá em cima para ser o campeão. É isso que falta na carreira do Carlos Carvalhal, né? O máximo que ele chegou aqui de um clube que iria entregar isso a ele foi o último agora, que foi o Olympiacos. Mas aí ele deu problema lá com o Pedro Alves, diretor de futebol, ele acabou saindo com 11 jogos somente no Olympiacos. O Olympiacos, sim, é um clube que está sempre disputando título lá na Grécia, está sempre ganhando o campeonato grego. Então, talvez aí o Olympiacos tenha sido o primeiro clube que de fato daria essa oportunidade ao Carlos Carvalhal de sempre estar disputando títulos.
e aí acabou acontecendo dele ficar muito pouco tempo. No Botafogo, esse é o desejo do John Textor, né? Ele quer estar sempre entre os primeiros, investindo para estar sempre entre os primeiros. O Campeonato Brasileiro é muito disputado, não dá para chamar o Botafogo de favorito, mas o Botafogo vai brigar lá em cima, está investindo para brigar lá em cima. Novamente, o Botafogo investiu muita grana em contratações esse ano, reforçou seu elenco para tentar brigar pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, pela Libertadores, está ali entre os primeiros colocados. Então, o Botafogo possivelmente apresentou um projeto ao Carvalhal, seguinte, olha, estamos investindo, vamos investir cada vez mais e estamos precisando de um técnico experiente, que tenha gestão de grupo e que seja inteligente para tocar esse nosso projeto. Vamos ver se o Carlos Carvalhal vai aceitar esse desafio. Ele nunca trabalhou no Brasil, né? Seria a primeira experiência dele aqui. Eu fico com um certo receio, porque ele é um cara de personalidade muito forte, e a gente já percebeu aqui que no Al-Ahly ele ficou 4 jogos, no Olympiacos ele ficou 11 jogos, então ele é um treinador que, se tiver que arrumar problema e sair, ele vai fazer isso. Mas também ele é um treinador que ficou 104 jogos no Braga, então se ele casar com o Botafogo, ele vai ficar bastante tempo aqui. Então, se por um acaso esse burburinho, se por um acaso isso se confirmar e o Carlos Carvalhal for o novo treinador do Botafogo, como as coisas estão aí sendo noticiadas, é uma incógnita. Inteligente? Ele é bastante. Foi aí o guru de muitos treinadores, né? Do Pedro Martins, do Bruno Lage. É um cara que publicou vários livros, que nos livros você consegue perceber a inteligência tática dele, um treinador realmente diferenciado. Tudo isso o Carlos Carvalhal é. Mas, analisando muito detalhadamente o currículo dele, tudo que ele passou aí na carreira dele, é uma incógnita. É um treinador que pode chegar aqui e dar muito certo, mas também pode chegar aqui e ir embora com 10 jogos, 11 jogos, igual aconteceu no Olympiacos e no Al-Ahly. Vamos ver se vai dar certo, se o Botafogo vai realmente pegar o Carlos Carvalhal. Se pegar, a gente torce muito para que ele fique bastante tempo aqui e ganhe muitos títulos aqui no Botafogo. Tá bom? Vamos aguardar, vamos ver se Carlos Carvalhal vai ser mesmo o novo treinador do Botafogo. Trago mais informações a qualquer momento para vocês aqui no YouTube. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu!